Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Os donos da bola. Oferecimento NIP-BR. Soluções em internet, telefonia e TV por assinatura. Boa tarde para você que nos acompanha sempre ao vivo aqui na tela da TV Band Vale. Terça-feira está começando mais uma edição do nossos Donos da Bola, trazendo diariamente os destaques do esporte aqui do Vale do Paraíba e, é claro, esperando a sua participação através do nosso WhatsApp pelo 12997168014. Lembrando que nós já estamos ao vivo também na internet, através do canal do YouTube da TV Band Vale, pelo Facebook e ainda pelo nosso portal bandvale.com. Ao meu lado, Antônio Carmo estava ali até ajeitando as madeixas. Deixando tudo em ordem para podermos falar um pouco mais do esporte. Boa tarde, Larissa Murad, amigos que estão nos acompanhando, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo. Vamos juntos falar do esporte da nossa região. E rolou ontem lá em São Sebastião a abertura oficial do 10º campeonato Lisfuts Band de futsal. Com mais de 10 equipes reunidas e divididas em 3 categorias, a competição promete agitar o litoral norte nos próximos meses. O evento contou com a presença de todas as equipes inscritas na competição e de autoridades como o vice-prefeito Reinaldo Moreira, que comentou a importância do torneio para a cidade. Bom, para nós de São Sebastião é muito orgulho e muita honra, em nome do prefeito Felipe Augusto, agradecer a todo mundo que vem em São Sebastião, as 24 equipes que irão competir aqui nesse ginásio novo que nós entregamos, parabenizar a toda a organização da Lisfuts, em parceria com a Secretaria de Esporte, um ginásio maravilhoso para receber as equipes aqui da região. Até dezembro os campeonatos estão aqui, espero que a população esteja presente. A secretária de Esportes da cidade, Elaine Nunes, também esteve presente e destacou o apoio da Band Vale, que em sua visão é um ponto fundamental na divulgação da competição. E o apoio da Band vem coroar no sentido de propagar para qualquer canto do nosso país essa modalidade tão querida que é o futsal. É uma liga forte, não atinge só a nossa cidade, mas também toda a nossa região. Então, com certeza, vai ser um sucesso. Neste ano, a Lisfut será dividida em 3 categorias: adulto e sub-18 masculino e livre feminino, todas com sistemas de disputa diferentes. Na categoria adulto, nós temos 9 equipes na disputa que se enfrentarão em turno único, todos contra todos, e 6 equipes passam para a fase de quartas de final. Já no livre feminino, 6 equipes participantes no livre feminino que se enfrentarão em jogos de ida e volta, e a primeira equipe e a segunda melhor equipe farão a grande final. No sub-18 será em formato de Copa. Então no sub-18, 2 grupos, grupo A e grupo B. Em todas as categorias, as equipes campeãs ganharão uma quantia em dinheiro, além de ir em busca dessa belíssima taça que está aqui. O presidente da Liga Sebastianense de Futsal, Gessé Gomes, falou sobre o torneio, que chega à sua 10ª edição. E a ideia principal da Lisfuts é fomentar a modalidade, não só no município de São Sebastião, mas a nível regional e no Vale do Paraíba também. Haja vista que a equipe do Paraibuna também vem disputar a competição esse ano. Calma, aquilo que a gente reforçou ontem, né? Retorno de outras equipes, agora até o organizador dizendo essa equipe de Paraibuna, né? O que é importante aí, Larissa, é assim, são as entidades que se ajustam. A gente ficou um tempo aí com algumas ligas meio paradas, né, com alguns problemas, e depois veio a pandemia e atrapalhou tudo. Agora as competições voltaram e as ligas que têm a condição de fazer os campeonatos, as competições, devem fazer mesmo, buscando ter aí uma integração até com outras cidades. A Liga de São Sebastião é super tradicional, o campeonato é a 10ª edição já da Liga São Sebastianense de futsal, conta com equipes de outro lugar. Antigamente o pessoal teve um time muito forte de São Sebastião, que era o time do Garça, supermercado, jogava o campeonato joseense, porque não havia a competição lá. Agora tendo a competição e o litoral tem muitos times, você pode até fazer competições próprias só do litoral, com as 4 cidades do litoral norte. Nós temos condições de fazer belos eventos. Parabéns aí para o pessoal de São Sebastião, aqueles que vão participar, acompanhando essa nova edição do campeonato, que a gente vai estar de olho também. E amanhã a gente mostra as goleadas nos jogos de estreia. No próximo bloco, destaque para o basquete joseense, que joga hoje.
dia de basquete. O São José entra em quadra às 8 horas da noite, frente ao SESI de Franca, na 9ª rodada do estadual. E pra gente já animar o torcedor, agora você confere os detalhes da vitória da Águia diante do Corinthians, no jogo passado, que foi em casa. E o Corinthians começa avassalador. Marcou 1, 2, 3, 4 vezes com direito a 2 cestas de 3 pontos e abriu 10 de vantagem logo de cara. E o técnico Sebastião Figueiredo precisou parar a partida. Mas era o Corinthians que dominava o primeiro quarto. 21 para o São José, 25 para o Corinthians. No segundo quarto, São José começa marcando forte e marca a primeira cesta da etapa. Mas o Corinthians não está de brincadeira e abre vantagem novamente. Mas o São José está vivo na partida e empata no último segundo do primeiro tempo, 41-41. Começo de terceiro quarto e mais uma vez o Corinthians vem bem e já encaixa uma cesta de 3 pontos. E em mais uma sequência de bons lances, termina o terceiro quarto com placar apertado, de 62 para o São José contra 65 para o Corinthians. Etapa final de partida e o São José começa bem e já encosta no placar com Murilo. E depois de uma sequência de cestas, quase na metade do último quarto, São José fica na frente pela primeira vez no jogo com o Sérgio e a torcida vem junto. E quando faltavam 2 minutos para terminar o jogo, Figueiredo acerta mais uma cesta de 3 pontos e coloca o São José mais próximo da vitória, 91-87. Bom, primeiro, parabenizar meus atletas. Eu acho que o time trabalhou na semana muito bem para chegar nesse jogo e fazer uma partida como fizemos. Sabíamos que o Corinthians ia fazer um bom jogo. Eles começaram muito bem no primeiro quarto, com 25 pontos. E acho que esse foi uma sinal de alerta para nós. E bom, chegamos bem no final, conseguimos uma vitória muito importante. Agora a equipe do São José encara um desafio importante diante o SESI Franca na casa do adversário e completa a sequência de jogos importantes para a classificação direta na sexta-feira aqui no Lineu de Moura contra o Rio Claro. Temos uma partida em Franca muito difícil e vamos seguir no foco. É um campeonato longo, temporada longa, não pode ficar muito feliz com uma vitória nem muito triste. É aproveitar hoje e amanhã já começa o outro foco. Pois é, e chegou o dia desse novo foco, né, cara? Um adversário hoje bastante complicado. Muito mais difícil, convenhamos, do que o Corinthians. Bela vitória contra o Corinthians, difícil, 91-87, 4 pontos, o time estava atrás, e na reta final ali com lances livres, né? O time acertou, o Pecos que entrou conseguiu fazer também os lances, aquela coisa toda, uma belíssima vitória, porque uma derrota contra o Corinthians atrapalharia os planos, eu vejo assim, porque o Corinthians não está bem no campeonato e era um jogo que o São José tinha condições de vencer. Venceu. Hoje, naquele cronograma que a gente coloca assim, Larissa, vamos pegar Franca lá no Pedrocão, perdeu, beleza. Se conseguir, é um pontinho da derrota. Se conseguir ganhar, volta com 2. Tá vendo aí a classificação? E eu estava olhando esses pontos e falei, o que é esse saldo? Ah, eles são de sexta, né? De sexta, né? Você vê que interessante é que Franca já perdeu, o SESI está aí, né, colocado, mas o Franca já perdeu 3 jogos no campeonato. Só que a liderança é do paulistano, como eu olho muito mais pelas derrotas, né? O São José com 4 derrotas está ali em 7º lugar, mas dá para brigar, dá para subir um pouquinho mais até o final. Foram 8 jogos realizados, são 10 jogos no total, faltam só 2. E hoje é o jogo mais complicado, sem dúvida alguma, pegar Franca, que é o atual campeão do Brasil. No próximo bloco, destaque para a Fórmula 1, de novo ele, Max Verstappen.
NIPBR, soluções em internet, telefonia e TV por assinatura. De volta com os donos da bola e está na hora de falar de Fórmula 1. Uma análise do nosso time de especialistas sobre mais uma vitória de Max Verstappen na competição. Vitória tranquila. Eu acho que a Red Bull nunca esteve tão tranquila numa temporada de Fórmula 1, Regi. Com certeza, inclusive nesse ano, nunca esteve tão tranquila numa corrida em que o Verstappen largou atrás e que o Pérez não fez a pole position. E ainda assim conseguiu uma dobradinha que, olha, foi a melhor equipe disparada, pode-se dizer, por essa corrida, que já é a melhor equipe do ano. Felipe, 93 pontos agora separam o Max, que é líder, agora para o vice-líder, que é o companheiro de equipe dele, porque ele ultrapassou, o Pérez ultrapassou o Leclerc e está na segunda posição. 93 pontos de vantagem. É muita coisa, né, Sérgio? Acho que a Red Bull agora vai fazer um trabalho realmente para ajudar o Pérez ser vice-campeão mundial, porque o Pérez, né, já está praticamente feito aí, só não dá uma sequência de 4, 5 quebras aí, que a gente sabe que isso é praticamente impossível acontecer, mas esse título já está mais ou menos na mão do Verstappen, vão ajudar o Pérez agora. Mas não a partir da próxima, porque é a Holanda, né? Exato. Eu ia falar isso. E na Holanda ele vai ter a oportunidade de correr já como campeão mundial, como campeão, na frente da torcida dele. Na Holanda, aí se já vem embalado, imagina lá, hein, cara? Bom, na casa dele, né? Aquele mar laranja que já estava bonito lá na Bélgica, né? Lá na Holanda. A Bélgica é onde ele nasceu. A Holanda, sim, ele se naturalizou, né? Porque o pai dele é holandês, Joey Verstappen. E aí vai poder fazer realmente uma festa ainda maior. Eu emendo, porque depois na outra semana vem Monza, sim, que é aquele autódromo, aquele circuito, aquela corrida que tem um gostinho todo especial. Ganhar em Monza, na Itália, é ganhar uma corrida diferente. Então eu acho que a Red Bull, né, vai trabalhar. O Verstappen é o número 1 e tem que ser o número 1, e o Pérez sabe, eu sou o número 2. Enquanto o Max estiver aí, eu vou... 93 pontos. 98. 98 pontos. 98 pontos, o campeonato está praticamente decidido, sim, né? Só se a Ferrari começar a mudar tudo e já a partir desse próximo domingo, mais umas 2 corridas aí, até fica diferente, porque o ano passado foi emoção até o final, sim, né? Esse ano a supremacia da Red Bull está imperando. Até amanhã, tá? Vamos embora então. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela companhia e audiência. Leilane Garcia chegando agora com os destaques do Band Cidade, primeira edição. Eu e o Carmo de volta amanhã ao meio-dia. Resultado da pesquisa Ibope. Começa agora o Band Cidade, primeira edição. Seja muito bem-vindo. Obrigado por sua companhia. Hoje, 30 de agosto, a gente começa com imagem aqui na tela de Taubaté. Temperatura por lá neste momento 19 graus marcando. Então a gente começa o jornal de hoje conferindo os nossos destaques. No litoral norte, uma ilha paradisíaca com uma mansão vai a leilão hoje. O lance mínimo é de 23 milhões de reais. Restaurante Bom Prato oferece auxílio para quem deseja montar um currículo e alcançar uma oportunidade no mercado de trabalho.
Doenças já erradicadas no Brasil voltam a aparecer. Casos de suspeita de meningite são registrados na região. Terça-feira, 30 de agosto. As principais notícias agora no Band Cidade, primeira edição. A gente começa falando sobre meio ambiente. O descarte incorreto de lixo tem causado transtornos do bairro Esperança, que fica em Caçapava. O local virou um lixão a céu aberto. Além da poluição, animais peçonhentos também oferecem risco aos moradores. O belo pôr do sol no horizonte contrasta com a realidade do bairro Esperança em Caçapava. O que poderia ser um local atrativo, abrigando uma praça ou um parque, atualmente está assim. O lugar virou um lixão a céu aberto. Traz a questão de animais peçonhentos, né, devido não ter somente o material inerte ou podas de árvores, eles descartam tudo quanto é lixo, né, sofá, resto de comida, roupa. O pessoal acaba colocando fogo no pneu e esse fogo, essa fumaça tóxica vem para nossas casas. Quando dá aquela ventania, os lixos vão tudo para nossas casas e tem rato, tem escorpião, barata. Estava infestado de barata a minha casa esse tempo. Provavelmente é por causa do lixo. A área é pública e o problema com o descarte irregular de lixo é antigo. Em 2018, a Prefeitura de Caçapava firmou junto à CETESB um acordo para que apenas resíduos da construção civil e podas de árvores da cidade fossem dispensados no local. O problema do despejo incorreto de lixo, no entanto, continuou. Pelo que dá a entender, que esse acordo de 2018 não está sendo cumprido, né? Alguma coisa está estranha nisso aí. Como a gente vê aqui, que tem resíduos de todos os tipos aqui, né? Então, ou seja, parece um bota-fora aqui, que é o termo que se dá para um local que se deposita todo tipo de resíduo, né? A Prefeitura de Caçapava informou por meio de nota apenas que tem feito ações de conscientização sobre o descarte irregular de lixo na cidade e que políticas públicas têm sido adotadas para evitar esse tipo de problema. Polícia Militar Ambiental, Ministério Público e CETESB já foram acionados para checar a situação. Então, ou seja, pode estar havendo alguma contaminação de solo aqui, pode ter algum resíduo de hidrocarboneto e petróleo, são óleos, né? Esse tipo, graxa. Outros, o que está muito evidente aqui são os criatórios aqui, né? Ou seja, um ponto de vetores aqui, para o Aedes aegypti, tem bastante criatório aqui. Um foco aqui de ratos, de barata, que a barata é o alimento do escorpião, né? Então, ou seja, isso aqui ele causa realmente um sério risco. Em meio aos problemas ambientais e riscos para a saúde, os moradores do bairro Esperança esperam uma fiscalização mais efetiva por parte do poder público. E o que adianta eles mandarem a vigilância sanitária, o pessoal vir aqui na minha casa ver se tem dengue, se tem vestígio de dengue, se tem escorpião, sendo que eu moro a 30 metros de um lixo. E outra, a minha casa, se eu quiser vender, quem vai querer comprar na frente de um lixo? Ninguém. Bom, a gente fala agora sobre saúde. O número de casos da varíola dos macacos continua crescendo na região. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, mais 5 novos casos da doença foram confirmados. Ao todo, já são 34. As novas confirmações são de um paciente em São José dos Campos, um em Caçapava, um em São Sebastião e outros 2 em Taubaté. E a gente fala agora sobre emprego e renda. A região fechou julho com saldo positivo de empregos. 2.200 vagas foram criadas. Aqui na tela a gente vê mais detalhes. O saldo, então, de emprego de julho, a gente vê aí na região toda 2.227 vagas. São José dos Campos com 313, Taubaté, 287 vagas. Na sequência, então, Guaratinguetá teve bom desempenho em julho, com 271 carteiras assinadas. E logo depois, Jacareí com 266 vagas, seguindo, então, Campos do Jordão com 260. Já do lado negativo, a gente muda de tela para falar, então, que, infelizmente, Caçapava aparece com um fechamento de 69 postos de trabalho, seguido por Canas, com um saldo negativo de 34 vagas, e também Caraguatatuba com menos 30 vagas. Então, a gente encerra
A gente fala então desses dados do CAGED, né? Mas a gente lembra que o desemprego ainda é grande, infelizmente, na região. E na fila por uma vaga de trabalho estão mais de 10 milhões de brasileiros. Em São José dos Campos, o posto de atendimento ao trabalhador é uma porta para quem procura uma oportunidade. E uma iniciativa no restaurante Bom Prato também pretende dar uma ajudinha. Portas que se abrem para matar a fome e ajudar a levar o pão de cada dia para casa. Isso porque, além das refeições, o Bom Prato também quer servir oportunidades. Quem passa pelas unidades do restaurante, como esta em São José dos Campos, agora consegue orientação para elaborar um currículo. O Douglas veio almoçar e aproveitou para atualizar o dele. Quanto tempo que o senhor está desempregado? Tem uns 4 anos. Agora, com o currículo em mãos, vai te ajudar a encontrar um emprego? Deus quiser. Foi Deus à frente e tudo vai dar certo. Por dia de atendimento, cerca de 10 currículos são elaborados só no Bom Prato de São José dos Campos. É a chance para muita gente que busca mudar de vida. Frente a esse grande nível de desemprego, né? A gente vem notado que há uma grande dificuldade deles ter acesso a esse trabalho, né? Normalmente uma lan house cobra para fazer isso. E a gente achou essa oportunidade de auxiliar, né, a nossa população com esse trabalho. Em São José dos Campos, os currículos são elaborados toda sexta-feira. Em Taubaté, sempre às quartas. O serviço começou a ser oferecido este ano e é de graça. Mais de 10 voluntários estão envolvidos na ação. Nos últimos 2 anos, o número de empregos em São José dos Campos vem aumentando. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em 2021 foram criadas 8.249 vagas de trabalho. Já neste ano, já são 4.297 postos de trabalho abertos. Mas, mesmo com essas opções, ainda tem muita gente em busca de um emprego. Na porta do posto de atendimento ao trabalhador, o olhar em busca das oportunidades disponíveis. Do lado de dentro, mais gente, sala movimentada. O José é um dos que procuram uma recolocação no mercado. Eu faço bico, né? Todos os domingos, 24 horas, né? Para ganhar um dinheirinho para ajudar em casa, né? Tenho muita vontade de ter minha carteira assinada novamente. Esse é o sonho de todo trabalhador, né? Hoje em dia está muito difícil. Segundo a diretora do PAT, o número de cadastros aumentou nos últimos 3 meses. Houve um aumento em relação a maio e junho de uns 30% no mês de julho. Realmente houve também um aumento de vagas, né? E com isso acredito que trouxe esse público que não conhecia a OPAT. Para quem ainda está em busca, fica a esperança de se recolocar no mercado de trabalho. Hora certa, agora é 12h28, a gente faz a nossa primeira parada, o Band Cidade volta já.
Estamos de volta e um funcionário público da Prefeitura de Caraguatatuba foi preso ontem à tarde após atropelar uma mulher com um ônibus escolar no bairro Barranco Alto. O motorista trabalha no setor de transporte escolar e alegou à Polícia Militar que havia ingerido bebida alcoólica, pois estava no fim do turno de serviço. No momento do atropelamento, ele não levava crianças e, teoricamente, estaria sozinho no veículo. O ônibus escolar foi apreendido e a Prefeitura disse que está apurando os fatos e que a paciente está recebendo todos os atendimentos necessários na Casa de Saúde Estela Marins e também que seu quadro de saúde é estável. A notícia segue em atualização e você pode acompanhar todas as informações em nosso portal bandvale.com. Agora, olha só, você já pensou em comprar uma ilha? Seria uma boa ideia, né? Vai a leilão a partir de hoje uma ilha paradisíaca com mansão e tudo. É a Ilha dos Porcos, que fica na praia de Almada, lá em Ubatuba. Os lances podem ser feitos até o dia 2 de setembro. E o valor mínimo, olha só que curioso, 23 milhões de reais. Pé na areia, sol e esse mar. Quem não sonha com uma vista dessas? Agora, imagina um cenário deste exclusivo. Aí eu te pergunto, você compraria uma ilha? Seria excepcional ter a oportunidade de ter uma ilha, um lugar paradisíaco, com uma vista tão privilegiada para poucas pessoas, né? O desejo de ter tudo isso está perto, pelo menos a uma parcela privilegiada da população. Essa é a Praia da Almada, em Ubatuba, e aquela ali, a Ilha dos Porcos, e pode ser sua, é claro, se puder pagar. Isso porque ela será leiloada e o lance mínimo é de 23 milhões de reais. Os interessados já podem fazer a oferta e em 2 de setembro este pedaço do paraíso pode conhecer seu novo dono. O Lucas é garçom da praia e acha que a disputa será boa, já que a ilha é bem procurada. Todo dia tem gente querendo conhecer essa ilha aí milionária. Sim, todo dia tem, todo dia. Para saber se vale a pena mesmo investir 23 milhões de reais na ilha, hoje a gente vai conhecer o local. Já estou preparada, equipada, são 2 quilômetros daqui, de 5 a 10 minutinhos. Vamos nessa? No caminho, já dá para entender o valor milionário. A chegada à ilha enche os olhos. São 188 mil metros quadrados de cenário paradisíaco. E a maior parte do tempo, exclusivo, já que este trecho do arquipélago é e vai continuar sendo liberado para visitação. O novo proprietário daqui vai poder usufruir sozinho, só do muro para lá. Tudo construído na década de 90 por um empresário paulista, que já faleceu e agora a área pertence ao governo. E olha que quem usufrui dessas belas imagens diariamente, como o Tiago, garante que não tem coisa melhor na vida. Muita gente quer estar no meu lugar e não pode, então a gente não tem palavras para citar para um paraíso desse, que aqui a gente tem tudo. Parece que esse casal de São Paulo, que veio pela primeira vez na ilha, também concorda. Nossa, demais. A gente estava aqui já pensando em ficar aqui. Depois de conhecer a ilha, eu também acho que vale a pena. Vou começar a juntar as economias. Será que vai dar? A Letícia também já está juntando as dela. Até lá, bora sonhar. Agora não, mas planos para o mês que vem, quem sabe? Até lá, né? Quem sabe não dá para engordar o porquinho. Pois é. A Ju já está guardando dinheiro, espero que ela convide a gente para ir na ilha, se ela conseguir conquistar essa ilha aí, né? A gente confere agora então como fica o tempo hoje à tarde e também nos próximos dias. Os detalhes da previsão do tempo com a Amanda Souza. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Leilane. Boa tarde a todos que nos acompanham. A frente fria se afasta da costa do estado de São Paulo e aos poucos a condição de chuva diminui. Nesta terça-feira ainda deve chover, principalmente em áreas do litoral, por conta da circulação dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Mas no Vale do Paraíba e principalmente na Serra da Mantiqueira já não há previsão de chuva, apenas o céu nublado e o frio. A temperatura ainda não sobe muito, máxima hoje de 15 graus apenas
em Lagoinha no período da tarde, em São Bento do Sapucaí, máxima de 16 graus. Durante esta terça-feira, ainda pode chover em Bananal de forma fraca, temperatura máxima de apenas 17 graus. Em Santo Antônio do Pinhal não chove, mas o céu fica nublado, máxima de 15 graus. Em Ilhabela também condição de uma terça-feira chuvosa, com máxima de 17 graus à tarde. Em São José dos Campos, céu ainda nublado, mas já não há possibilidade de chuva, máxima de 17 graus. A nebulosidade vai diminuindo aos poucos e o frio ganha intensidade na madrugada da quarta-feira, mínima de apenas 8 graus. A quarta-feira vai amanhecer bem gelada na região metropolitana, mas à tarde o sol aparece e começa a esquentar, máxima de 23 graus. Na quinta-feira, o sol aparece bem mais, o dia ainda começa frio, com mínima de 9 graus, à tarde 25 de máxima. O mar ainda continua um pouquinho mais agitado no litoral norte de São Paulo, ondas que podem beirar a casa de 2 metros de altura, com rajadas de vento que devem chegar aos 31 quilômetros por hora. Muito obrigada, Amanda. Mais um intervalo aqui, mas a gente volta rapidinho. Construtora Patriani.
edição. Oferecimento Leite Serra-Mar, natural, saudável e prático. Feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. Semana passada, teve manifestação de moradores do Banhado por causa de uma ação da polícia e da prefeitura que demoliram casas desabitadas no local. A prefeitura de São José dos Campos tem um programa de transferência das famílias do Banhado para outros bairros num projeto de desfavelização da cidade. A Juliana Severo está fazendo uma reportagem especial e tem mais detalhes sobre este assunto. Boa tarde, Ju. Oi, Leilane, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham no Band Cidade, primeira edição. Nós voltamos hoje ao Banhado. Semana passada a gente esteve aqui no local também, quando houve aí uma reintegração de posse no local. Uma ação que aconteceu através da Prefeitura, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal também participou desta ação. Segundo a administração municipal, isso foi necessário para uma reintegração de posse de alguns imóveis que estavam abandonados aqui no local e também para evitar o crime organizado. Já as pessoas que moram aqui no local disseram que a polícia e a Guarda Civil Municipal também agiram aí de forma desmedida e não concordaram com esta ação. Baseada nesta informação do que houve também aí na semana passada, nossa equipe veio até o local mais uma vez, nós conversamos com o urbanista, conversamos com alguns especialistas também, para poder entender este processo de desfavelização aqui de São José dos Campos. A matéria completa vocês podem acompanhar no Band Cidade, segunda edição. A gente volta com você aí no estúdio. Band Cidade que começa às 6:50 da noite. Desde o início do ano, aqui no Vale do Paraíba, a Secretaria de Saúde do Estado registrou 82 casos de meningite e 11 mortes pela doença. Você vai conhecer agora a Suelen, mãe do João, um sobrevivente da doença. Ela luta pela causa do filho, é presidente da Associação Brasileira de Combate à Meningite e você vai entender a importância de se vacinar e, claro, também se emocionar com uma história de afeto, garra e superação. Eu sou Suelen, mãe do João Marcos, guerreiro sobrevivente à meningite meningocócica. Essa doença ela chegou na nossa casa de uma maneira avassaladora. Com menos de 48 horas, o João Marcos, depois de ser diagnosticado, ele chegou a ter somente 1% de chance de sobreviver. Nós não sabíamos o que era meningite, muito menos entendíamos quais os sintomas e o que ela poderia causar dentro da nossa família. E muito menos que ela estava tão próximo de nós. A meningite, uma doença tão silenciosa e pouco falada, ela é uma inflamação que ocorre nas membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. E vale a gente aqui também entender, como mães, como pais, que várias outras doenças, elas podem se desenvolver a meningite, mas nós podemos evitar essa doença. Nós podemos evitá-la, sim, evitando os lugares aglomerados. Precisamos em todo tempo continuar fazendo a higienização, mas também se vacinando. Nós temos atualmente as vacinas disponíveis na rede pública e também as disponíveis na rede privada. Nós temos vacinas para vários tipos de meningite. Isso é importante, principalmente quando se fala na meningite de causa bacteriana. A meningite ela pode ser viral, que é a maioria. A meningite pode ser até fúngica, mas a bacteriana é mais preocupante, que pode trazer sequelas e pode levar até a óbito em muitos casos. Quando a gente pensa na vacina que está sendo comercializada, vamos pensar na vacina para o meningococo do tipo B, porque a vacina ACWY, ela vem sendo incorporada, aliás, recentemente ao SUS, ao calendário vacinal a partir de 1 ano de idade. E eu, como mãe, eu gostaria de te dizer uma coisa: invista no teu filho. Às vezes a gente tem tantas coisas, tantos planejamentos, a gente quer fazer as nossas festinhas de mêsversário, mas nada se compara aos nossos filhos estar vivo. Se for preciso, deixe a festinha para depois, mas não deixe de colocar a vacinação em dia, porque a vacina, sim, ela salva vidas. A questão relacionada ao preço das vacinas, que realmente é um pouco caro, é justamente pelo fato de que vacinas são medicamentos e vacinas
são pesquisadas, vacinas requerem um aprofundamento bastante importante da questão da identificação dessa bactéria, quando a gente fala, por exemplo, em meningococo, a produção, mesmo que seja uma tecnologia não tão avançada como são as primeiras vacinas, mas as mais atuais, então esse valor acaba sendo sim incorporado ao preço final, mas por se tratar de clamor sanitário, pode ser que lá na frente a comercialização, muitos governos adquirindo, esse preço acabe ficando muito mais acessível. Então a questão do preço sim é uma questão farmacoeconômica que está relacionada ao fato de ser um produto de inovação, um produto que não tem outro disponível no mercado. O João, ele é um dos únicos que tem essa graça de estar vivo. E hoje ele carrega marcas de um guerreiro, mostrando pra gente que é possível sim nós superarmos essa doença, mas também que nós podemos evitá-la. E eu, como mãe dele, tenho a missão de te dizer que o seu filho, ele vale mais do que qualquer coisa. Então converse mais com o seu médico, converse mais com o pediatra, tira as tuas dúvidas, mas não deixe de lutar nessa causa com a gente. Se você quiser conhecer mais do trabalho que nós temos hoje, acompanhe nas nossas redes sociais, @combate-a-meningite. Chuta agora! Chuta! Chuta o gol! Que linda a história, né? O Band Cidade termina por aqui. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau!